Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí com a nossa live semanal que nós realizamos aí todas as terças-feiras para tirar dúvidas em matemática. E, portanto, aí coloquem no bate-papo aí, né, as dúvidas que vocês tiverem, né. William Reginaldo, olá William, seja bem-vindo aí à nossa live. Seja bem-vindo. Caso haja alguma dúvida, pode colocar aí no bate-papo, que a gente vai tirar aí, com o maior prazer aí as dúvidas. Lembrando, pessoal, eu acabo não preparando nada para as lives, né? Eu deixo realmente por conta de vocês, para vocês tirarem as dúvidas, né? Que durante a semana eu já preparo as aulas normalmente, né? Então a live, a ideia é vocês tirarem as dúvidas, né? Funções eu acho meio confuso. Ok. William, nós já trabalhamos uma playlist aí de funções no nosso canal, né? Mas função é um conceito simples, na verdade, viu? Basicamente, nós temos um domínio, né? Nós temos um conjunto de partida, que nós chamamos de domínio, e um conjunto de chegada, que nós chamamos de contradomínio, né? Então, qual que é a ideia? Nós associamos a cada elemento do conjunto de partida um único elemento do conjunto de chegada, né? Então, por exemplo, se você pensar assim, cada pessoa tem um RG, por exemplo. Então, se eu pensar que no conjunto de partida são as pessoas, né? No conjunto de chegada eu posso ter os números, por exemplo, as sequências numéricas, né? Então eu posso associar a cada pessoa o seu respectivo RG, por exemplo. Se eu pensar nos animais, por exemplo, alguns animais têm 2 patas, alguns são bípedes, digamos, outros têm 4, outros têm, sei lá, 3, sei lá, estou inventando, né? A gente pode associar cada animal com o seu número de patas, por exemplo. Então isso define uma função, né? Então é simples a ideia, né? É que na matemática daí nós vamos trabalhando aí os diferentes tipos de funções, né? Então a gente no canal aqui, o que a gente já trabalhou, né? Estamos trabalhando a função de maneira geral agora, né? Porque agora estamos fazendo umas aulas aí sobre funções, função composta, função injetora, sobrejetora. As últimas aulas que nós fizemos foi sobre função inversa. Vamos fazer mais uma aula de função inversa, pretendo fazer. E aí nós já vimos função do primeiro grau, né, chamada função polinomial do primeiro grau, função do segundo grau, né? E depois que nós vemos essa parte que eu falei de função inversa, tudo, né? Terminarmos essa parte, pretendo passar função modular, depois função exponencial e aí função logarítmica. Pode ser que mude um pouco, né? Alguma coisa eu encaixe no meio aí, porque à medida que eu vou caminhando o conteúdo, eu vou vendo certas necessidades aí e acabo mudando um pouco, né? Bom, vamos fazer alguns exemplos disso então, tá bom? X menos 1 sobre x mais 1, tá. Vamos dar uns exemplos assim, né? E aí você vai me falando se tá dentro do que você espera, tá bom? Função composta também nós já trabalhamos numa playlist. Porque foi assim, olha, eu fiz função do primeiro grau, né? Função do segundo grau, e aí agora eu estou com uma playlist específica de funções, né? Que é de uma maneira geral. Então eu trabalhei aí função, por exemplo, função crescente, função decrescente, transformações de funções, função composta, que é isso que você está falando, o FOG, o GOF, né? F bola E, F bola G, G bola F, né? Composição de funções, que é uma operação aí do universo das funções, e função injetora, função sobrejetora. E agora estamos trabalhando a função inversa. Toda essa base aí eu queria ver antes, com vocês, né, do canal, para a gente começar a próxima função, que é a função modular. Mas antes, poderíamos ter estudado essas funções, essas classificações de funções antes, né? Função inversa, composta, toda essa teoria poderia ter estudado antes. Mas eu quis antes estudar a função do primeiro grau e a função do segundo grau, para a gente ter uma base até de exemplos também, para a gente poder dar exemplos mais concretos para vocês também, né? Mas ok, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que você falou, que é f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. Né? Então aqui a gente tem funções, né? Então, por exemplo, esse caso que você exemplificou aí, você tem f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1, né? Bom, a primeira coisa aqui que a gente pode pensar para essa função
é que o denominador, na verdade a gente chama de denominador, né? Mas não necessariamente o x mais 1 é inteiro. Então, essa nomenclatura denominador e numerador é quando o de cima e o de baixo são inteiros, né? Como não são inteiros, o mais correto é a gente chamar de antecedente e consequente, mas acaba ficando meio pedante, né? Então a gente acaba chamando de numerador e denominador mesmo, tá? Então, uma observação aqui é que esse x mais 1, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque ele está no denominador. Não pode dividir por zero, né? Então, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 1, né? Então, quer dizer, uma forma da gente definir essa função é tomar como domínio os reais menos o menos 1. Tirar dos reais o menos 1. Tá ok? Tirar o menos 1. Bom, a gente tem que tirar pelo menos o menos 1. Tá? E se quiser tirar também não só o menos 1, mas tirar todos os negativos, considerar só os reais positivos, por exemplo, né? Pode também, tá? Esse é o domínio máximo, o maior domínio possível é esse aqui, o domínio de definição, né? Vamos pegar esse domínio aqui, tá bom? Vamos imaginar que a função tem esse domínio e aquele contradomínio ali, tá ok? Então vamos ver, por exemplo, então a gente pode ir calculando alguns valores aqui. f de 1, por exemplo, né? A gente pode calcular o f de 1. f de 1, a gente calculando aqui em cima, vai dar o quê? 1 menos 1 sobre 1 mais 1. Ou seja, 0 sobre 2, que é 0. O f de 1 é igual a 0. E o f de menos 3, por exemplo, né? O f de menos 3, substitui menos 3 ali no x, dá menos 3, menos 1, sobre menos 3, mais 1. Então isso aqui vai dar menos 3 menos 1 dá menos 4, e menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 4 sobre menos 2 dá 2, 2 positivo, porque aí fica 4 sobre 2 é 2, menos com menos é mais, né? E a gente pode pegar valor quebrado também, né? Por exemplo, f de meio, poderia também, né? Quanto que é o f de meio? Ora, meio menos 1 sobre meio mais 1. Então, meio menos 1 é menos meio. E meio mais 1 é 3 meios. Bom, para entender por que meio menos 1 é menos meio, é fácil, né? Porque, quer dizer, a gente tem metade, tira 1. Tira 1 fica menos metade, né? Agora, metade mais 1 dá 3 meios, por quê, né? Bom, meio mais 1, a gente pode enxergar esse 1 aqui como 2 meios, né? Por que é interessante enxergar 1 como 2 meios? Porque aí o denominador fica 2. Então ficou meio mais 2 meios dá 3 meios. Ok? Agora, o que a gente pode fazer? Copia a fração de cima, né? Porque a gente tem uma divisão de frações aqui. Copia de cima e multiplica pela inversa de baixo, ó. Multiplica por 2 terços. Fazendo isso, o 2 pode cancelar. Então ficou menos 1 sobre 3. Ó, menos 1 terço. Ok? Então é esse tipo de cálculo aqui, né? Agora essa função aqui a gente chama, é uma função racional, né? Porque é uma divisão de duas funções aqui do primeiro grau, né? É uma divisão de polinômios aqui, né? Na verdade, de polinômios do primeiro grau. Não é uma função do primeiro grau, não é uma função do segundo grau, não é uma função típica dessas que a gente costuma estudar aí até o ensino médio, né? Mas dá pra gente trabalhar aqui com esse tipo de cálculo, né? Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui é o seguinte, olha. A gente tem aqui o domínio, né? E eu vou desenhar o domínio aqui assim, ó. Os reais menos o menos 1, né? Tirando o menos 1. E os reais aqui, né? Então o que essa função está fazendo? Ela está levando aqui o 1 no 0. O menos 3 no 2. Menos 3 no 2. O meio no menos 1 terço. E assim por diante, né? Bom, o menos 1 não está aqui nesse conjunto aqui, né? Agora, será que tem algum elemento que está aqui no contradomínio? Tal que não existe nenhum elemento aqui no domínio que leve até esse elemento lá, né?
A resposta é sim, tá? Existe elemento aqui que não tem nenhum elemento aqui no domínio que leva naquele elemento, né? Vai sobrar elemento aqui. Então essa função aqui ela não é sobrejetora, porque sobra elemento aqui. Então esse tipo de conceito a gente está estudando no momento. Então essa aqui seria uma representação por meio de diagrama, né? E qual seria uma representação por meio gráfico, né? Dessa função aqui? Seria algo nessa linha aqui, ó. Y aqui e x, né? Bom, o 1 está associando com o 0, né? O 1 com o 0, então ela passa por aqui. O menos 3 com o 2, né? Ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o menos 3, ele vai associar com o 2, ó, 1 e 2. Fazendo com uma certa escala aqui, né? Passa por aqui também. O meio se associa com o menos 1/3. Ó, o meio está aqui, ó. Associa com menos 1/3, ó. Bom, se 1 é aqui, se o menos 1 é aqui, o menos 1/3 é mais ou menos aqui, né? Então, seria esse ponto aqui mais ou menos, ó. Então, quer dizer, essa função, ela passa por aqui, passa por aqui. Como é que ela, o que ela faz, né? Em algum momento ela cruza aqui, né? O eixo Y, né? Ou não, né? Será que ela cruza o eixo Y? São questões que a gente pode ir trabalhando aí. Você vê, é uma função que dá pra gente estudar bastante coisa. Essa função é interessante que você propôs aí. Eu vou anotar isso aqui, né? Que a gente já calculou. Só pra gente não perder. O 1 com o 0, o menos 3 com o 2 e o meio com o menos 1/3. Eu vou anotar pra gente poder apagar aqui, né? Se a gente escrever y igual a x menos 1 sobre x mais 1, se a gente pensar na função inversa, né? Para a função inversa, essa função ela teria que ser bijetora, né? Para a existência aí da função inversa. No entanto, vamos calcular a inversa e ver qual é o problema que dá, né? E com isso a gente vai até determinar aí a questão dessa função, se ela é sobrejetora ou não, né? Porque são questões, né, que a gente pode pensar se essa função é injetora, por exemplo. Será que ela é injetora? São coisas que a gente pode pensar aí. Então, mas essa função aqui, se a gente pensar na inversa, né? A inversa seria o quê? Eu trocar o x por y e o y por x, né? Então, se eu fizer essa troca aqui, o que vai acontecer? X vai ser igual a y menos 1 sobre y mais 1, né? Eu vou passar multiplicando aqui, ó. Multiplicar em cruz, né? Porque aqui tem 1 aqui embaixo. Então, quer dizer, xy mais x, multiplicando aqui, vai ser igual a y menos 1. Vou trazer o y para esse lado e o x para lá, tá? Então vai ficar assim, ó, xy menos y igual a menos x menos 1, ok? Vou colocar o y em evidência. Vai ficar y, que multiplica x menos 1, sobre menos x menos 1. E aí passo esse x menos 1 dividindo, e eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro eu vou escrever aqui menos x menos 1 sobre x menos 1. Agora isso aqui eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou inverter aqui embaixo, em vez de x menos 1, eu vou escrever 1 menos x. Tá? Mas quando eu escrevo 1 menos x aqui eu fico... multiplico por menos 1, né? Na verdade eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Então aqui vai ficar x mais 1 sobre 1 menos x. Então essa é a função inversa, né? No entanto, para que ela exista, teria que observar a questão de ser sobrejetora, ou seja, que ela esteja definida em todos os pontos do contradomínio, né? E o fato é que essa função ela dá problema no x igual a 1, né? Que aqui o 1 menos x, ele tem que ser diferente de 0, e daqui vem x diferente de 1, né? X diferente de 1. Então, quer dizer, naquele conjunto que a gente fez, não tem nenhum valor de x que tem por imagem 1. Então, o 1 sobra lá. Então, para que essa função aqui se torne sobrejetora, a gente tem que tirar o 1 daqui. Agora é possível mostrar que, uma vez que a gente tira o 1 daqui, ela já é sobrejetora,
né? E aí é possível mostrar que ela também vai ser injetora, tá? Ou então a gente pode simplesmente pegar essa expressão e aí fazer a composição dela com o f de x, né? Chamar essa aqui de f menos 1 de x, né? Compor com o f de x tanto à esquerda quanto à direita e ver que dá sempre x, né? Fazendo isso, se der, então a gente conclui que é a inversa, né? Realmente aquela função seria a inversa. Mas esse tipo de etapa aqui que a gente isolou para isolar o y aqui, o pessoal costuma se confundir um pouquinho, né? Mas enfim, aqui a gente acabou indo além um pouquinho do problema. Então veja só, olha que interessante, né? Então eu estou resumindo algumas coisas aqui. Então veja só, quando a gente tira o 1 também daqui, tirando o 1 também, a gente consegue definir essa função inversa aqui, que vai ser x mais 1 sobre 1 menos x, né? Bom, precisa ver se essa realmente é a inversa, né? Eu coloquei que é a inversa, mas para saber que é a inversa mesmo, bom, a gente já sabe, já viu que ela é sobrejetora por esse raciocínio. Não está tão bem demonstrado aqui, mas essencialmente isso aqui está mostrando que ela é sobrejetora, tá? Agora, uma alternativa seria a gente mostrar que ela é injetora também, né? Se a gente mostrar que esta função ela é injetora, então essa aqui de fato vai ser a inversa, ok? Então vamos tentar mostrar que essa função é injetora. Como é que a gente mostra que a função f de x é injetora? Então a gente faz o seguinte, olha, f de x1 é igual a f de x2, e com isso a gente tem que mostrar que o x1 é igual a x2. Então vamos substituir o x1 aqui, ó. Ficou x1 menos 1 sobre x1 mais 1 igual a x2 menos 1 sobre x2 mais 1. Multiplica cruzado aqui, ó. Vai ficar o quê? x1, x2... multiplica cruzado e já faz a distributiva, né? x1, x2 menos x2 mais x1 menos 1. Isso vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, x1, x2 menos x1 menos x1 mais x2 menos 1, tá? Aí olha o que vai acontecer, vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? x1, x2 cancela com x1, x2, né? Menos 1 vai cancelar com menos 1. Agora fazer o seguinte, eu vou trazer o x1 para cá, vai ficar assim, ó, 2x1, e o x2 para lá, vai ficar igual a 2x2. E daqui vem que x1 é igual a x2, olha que legal. Então, partindo de que f de x1 é igual a f de x2, provamos que x1 é igual a x2. Portanto, ela é injetora. Então, como essa função ela é injetora e sobrejetora, esta candidata inversa que vai ser, de fato, a função inversa. Aí tem que restringir isso aqui para que esse contradomínio aqui seja exatamente o conjunto imagem. Uma outra questão que a gente pode abordar aqui é como é que é o gráfico dessa função. Eu já entendi o que você está falando. Tá? É que você costuma chamar isso aqui de y menos 1, né? Tá? É isso aqui, né? Ah, ok. Porque na verdade, olha, são duas notações, é só questão de notação, William, eu já entendi o que você está falando. Olha, f menos 1 de x, veja, o f de x a gente pode chamar de y, e o f menos 1 de x, de y menos 1, é isso que você está dizendo? Ok. Mas, olha, William, eu sinceramente eu não gosto muito dessa notação, não. Talvez alguns livros aí tragam essa notação, mas eu gosto mais dessa notação, porque essa notação aqui, ela pode ser confundida com 1 sobre y, né? Quer dizer, você quer a notação para a função inversa, e não para o inverso da função, né? Veja que a função inversa não é o inverso da função. Quer dizer, de uma certa forma né? Mas eu quero dizer o seguinte, se você tem f de x, né? A função inversa não é 1 sobre f de x, né? Isso aqui não é a função inversa, isso aqui é o inverso, né, da função, o inverso multiplicativo da função, né? Pode existir casos que a função inversa é exatamente o inverso da função, né? O inverso multiplicativo, mas, em geral,
a função inversa, se você pegar a função inversa, a notação para ela é isso aqui, ó. E esse que é o conceito de função inversa, né? Que é o f é menos 1, né? Aí não traz tanto essa confusão aqui, né? Agora, claro, se você usar essa notação e você não se confundir, tudo bem. Mas eu não acho legal não, tá? Essa notação eu não gosto. Não acho legal, porque causa essa confusão aí. Isso aqui são todas questões interessantes, né? Será que existe uma função cujo inverso é exatamente 1 sobre f de x? Será que existe? Vamos dizer, uma função f de x, né? E uma função g de x como sendo 1 sobre f de x. E aí, o f, quando você compuser o f com o g, teria que dar exatamente o quê? O x, né? Teria que dar x. Mas f de g de x é f de 1 sobre f de x. Isso igual a x, né? Teria que construir essa questão aí, né? Teria que construir realmente isso aí, né? Que função será cujo inverso é exatamente a função inversa? Legal, Reginaldo. Beleza, dá uma olhada lá na playlist então de funções, tá? Beleza. Deu uma esclarecida aí, né? Deu já uma clareada. Você pode estar sempre acompanhando aí os vídeos do canal. Continue frequentando aí o nosso canal, né? Que a gente vai estar sempre trabalhando com novos vídeos aí. Agora pretendo trabalhar com a função modular, né? Depois da função modular, função exponencial. Depois a função logarítmica, né? E a gente vai avançando. Olha, só com o que nós já vimos, já estamos na aula 134. Então, eu acredito que esse curso de matemática básica completo, eu não sei quantas aulas vai ter, eu não faço nem ideia, porque eu acabo sendo um perfeccionista. Então, quando eu desenvolvo uma matéria, eu percebo que aquela matéria exige outros conhecimentos que nós não vimos ainda, então eu paro, faço aquilo lá, né? Um exemplo disso é quando nós, trabalhando com conjuntos numéricos, né? Eu percebi que precisava falar de sistemas de numeração, e enfim. Então, uma coisa vai trazendo outra, né? Que a gente vai... Porque assim, eu não estou seguindo nenhum material especificamente, assim, né? Eu tenho vários livros que eu vou seguindo e também conhecimento que a gente vai acumulando aí com o tempo, né? Então eu vou... Com isso aí que eu vou fazendo, entendeu? Então eu estou fazendo um curso, num certo sentido, bem, né? Grosso modo aí, autoral, né? Mais ou menos, né? Não dá para dizer que é autoral porque eu utilizo muitos livros aí, tudo, né? Mas a linha, né, que a gente vai seguindo, em grande parte sim, porque aí conforme o que a gente vai trabalhando, eu vou vendo o que precisa trabalhar, né? Então a gente vai procurando personalizar da forma ideal que a gente acredita, né? Porque é difícil achar um curso ideal mesmo, né, que seja. Eu acredito que o curso, da maneira que está montado, eu acho que ele vai ser tá bem montadinho, sim, né? Ajudar bem. Mas eu agradeço o apoio, sim, aí. Você divulgar aí para os colegas, tudo, né? Vai ajudando a gente, né? E muitas pessoas acompanham o canal aí tudo, sempre assistem os vídeos, tudo, mas acabam não se inscrevendo, né? Mas enfim, é interessante que as pessoas se inscrevam aí, né? Um abraço, obrigado pela presença aí na live. Bom, turma, parece que não tem mais pessoas presentes aí na nossa live. Bom, tiramos dúvidas interessantes aí hoje do nosso amigo William Reginaldo. Né? Foi um exercício bem interessante aí. Podíamos até ter explorado um pouquinho mais também esse exercício, mas enfim, acredito que já deu para explorar bem, até dentro do contexto que nós trabalhamos aí de função inversa, né? Composição de funções, tudo mais. Então, acho que foi produtivo, né? Bom, pessoal, então é isso, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!